Você já ouviu falar em adoção à brasileira? Fique conosco para saber um pouco mais sobre isso que é crime no Brasil. Olá pessoal, você está no canal do Rodrigo Capobianco, professor de Direito Penal, Processo Penal, advogado criminalista. Aqui nós tratamos sobre Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal Especial e Prática da Advocacia, e você é sempre muito bem-vindo e os seus comentários aqui são sempre muito bem-vindos, né? Como eu disse um pouco antes, você sabe o que é adoção à brasileira? Esse nome não está na legislação, mas a jurisprudência cunhou um crime previsto no Código Penal por esse nome, adoção à brasileira. Estou me referindo ao crime do artigo 242 do Código Penal. O artigo 242, lá nos crimes contra a família, trata de um crime chamado parto suposto, né? Ou registro de um filho de terceiro como sendo seu. Isso é o que está no artigo 242, mas a jurisprudência trata isso como adoção à brasileira. E por quê? Porque aqui no Brasil, os processos de adoção, eles são, e na verdade deveriam ser mesmo, né, extremamente burocráticos, legalistas, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz lá uma medida protetiva, né, chamada colocação em família substituta, mas essa colocação em família substituta, que pode se dar até mesmo por uma adoção, é apenas em último caso, quando não tem a menor condição de manter aquele menor, aquela criança, aquele adolescente na sua família biológica, na sua família natural. Se tiver qualquer forma de manter o menor na sua família biológica natural, isso deve ser mantido. E só em último caso, então, que nós temos a possibilidade de uma adoção, de uma colocação em família substituta. Então, os processos tendem a ser, no Brasil, bastante morosos, bastante dificultosos. Há uma lista, inclusive, de pessoas que querem adotar e uma lista de pessoas para serem adotados. E os índices, né, indicam que a lista de pessoas para adotar é muito, mas muito maior do que pessoas para serem adotadas. Só que a conta acaba não batendo. Por quê? Porque as pessoas querem adotar crianças, dificilmente adolescentes, mas querem crianças, e não é qualquer criança, são crianças em tenra idade, crianças recém-nascidas, crianças nos primeiros meses, né? Então, a fila de adoção é muito grande no Brasil. O que aconteceu e acontece ainda Brasil afora? Algumas pessoas têm filhos e não têm a menor condição de criar o filho, de ter aquele filho, não tem condições econômicas, sociais, né? E acabam entregando o filho para outra pessoa criar. Outra pessoa que às vezes não tem condição de ter um filho, pega aquele filho e ao invés, o filho da outra pessoa, e ao invés de passar por um processo regular de adoção, o que é muito burocrático, muito complicado, e a pessoa tende ali, às vezes, a temer perder a criança, ela pratica um falso. Ela vai no cartório e registra aquela criança como sendo o seu próprio filho. É claro que isso pode ser praticado por questões beneméritas, por questões de piedade, de amor, de compaixão ao próximo, e por isso o legislador, ele acabou colocando a possibilidade até para este crime de perdão judicial. É um dos casos em que cabe perdão judicial na legislação brasileira, não é? Mas, por outro lado, tem pessoas que praticam essa conduta por pura maldade, né? É praticamente pegar a criança de outra pessoa e, como se diz popularmente, roubar aquela criança, pegar a criança, levar e registrar como se fosse o seu próprio filho.
Aconteceu isso no passado muitas vezes, inclusive um fato bastante famoso, que foi o caso da dona Vilma, que sequestrou o menino Pedrinho, né, um menino que morava em São Paulo, e levou lá para o estado de Goiás e criou o filho, registrou o filho como sendo seu. Quando se descobriu isso, o menino tinha 17 anos, né? Havia até uma discussão, será que prescreveu? Não, não prescreveu. Há regras específicas para esse tipo de crime e a prescrição corre de maneira diferenciada para esses crimes. Então não prescreveu, ela foi condenada. Todavia, a relação do menino Pedrinho para com os seus pais biológicos estava, pelo menos à época, a gente acabou não acompanhando o desenrolar disso, absolutamente fluida, absolutamente desgastada. Quer dizer, ele não tinha qualquer afinidade com seus pais naturais, seus pais biológicos que procuraram por ele por tantos e tantos anos, né? Então é uma maldade sem tamanho esse tipo de conduta de tirar o filho de outra pessoa e registrar como sendo seu. Curiosamente, isso ocorre tanto no Brasil, por questões beneméritas, por maldade, que a jurisprudência consagrou o nome adoção à brasileira. Então, se vocês em algum momento ouvirem essa expressão, saibam que é crime. Para aqueles que se preparam para concursos públicos jurídicos, isso cai com muita frequência. Sempre se fala deste crime, adoção à brasileira. Se você na sua família tem alguém que praticou esse tipo de conduta, saiba que é crime e talvez não esteja prescrito ainda, não é? É algo que tem que se ter todo cuidado, porque é muito sério. Afinal de contas, está tirando daquela pessoa a oportunidade de saber a sua história, de saber a sua origem, de saber realmente quem eram os seus pais, não é? Às vezes é por amor. Eu registrei o filho como sendo meu e trato com todo amor, todo carinho, mas ele teria o direito de saber a sua origem real, não é? Até mesmo porque, não só por questões sentimentais e também por outras questões, até biológicas, né? Até questões relacionadas à genética, DNA, um dia lá na frente, talvez essas informações sejam muito valiosas para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa um dia necessite saber de tudo isso. Enfim, adoção à brasileira, crime, artigo 242 do Código Penal. Legal, pessoal? Então, para você que ficou conosco até agora, eu peço uma gentileza, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as novas notificações e, se possível, deixe o seu like, que isso informa aos algoritmos do YouTube que os conteúdos que nós estamos criando aqui para o canal são conteúdos relevantes e podem chegar a mais pessoas. Um grande abraço, até a próxima!